dia se ponhava à porta do templo um coxo desde nascença. A Bíblia vai nos dizer que a situação daquele homem era tão miserável que ele por si só não se conseguia colocar à porta do templo. Era necessário que pessoas lhe trouxessem e o colocassem à porta do templo. A Bíblia vai dizer que ele não podia entrar. Nós sabemos que os coxos, os mancos, os cegos, as pessoas com defeitos não podiam adentrar ao templo. Estava assim registrado na lei. E a Bíblia diz que aquele homem já tinha se acostumado a pedir uma esmola. Mas a hora nona, Pedro e João estão subindo ao templo para orar. Pedro e João sobem juntos ao templo para orar. E eu tenho certeza que não era a primeira vez que eles estavam subindo ali para orar. Mas a Bíblia vai dizer que naquele dia, quando aquele homem pede uma esmola, a Bíblia diz que fitando, Pedro e João olha e fala para eles, fita os olhos nele e diz, olha para nós. Porque a situação daquele homem era tão miserável que nem para cima ele olhava mais. Ele não tinha mais expectativa de receber nada. Ele não tinha mais expectativa de sair da porta do templo. Ele nunca soube o que era estar de pé. Ele ouvia os cânticos que saíam do templo, mas não podia entrar. Ele ouvia as orações que saíam do templo, mas não podia entrar. E a Bíblia diz que Pedro diz, olha para nós, por quê? Porque Pedro está acompanhado de João e João importa. Porque Pedro e João andam juntos. Porque Pedro e João sobem para orar juntos. E ele diz, olha para nós. E a Bíblia, e eu acho, irmãos, que aquele homem pensou que Pedro e João lhe dariam uma esmola. Mas Pedro e João andou com aquele que não veio para dar esmola. Ele veio para dar vida ao homem que está caído. Ele veio para trazer ao homem vida abundante, para tirar do lado de fora e colocar para o lado de dentro. A Bíblia vai dizer que ele disse, olha para nós, não tem ouro, não tem não, não tem prata, não tem não, mas o que eu tenho, eu te dou. Levante daí ontem. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele não levantou. Porque como é que o coxo que nunca se colocou em pé, de repente escuta a voz de alguém dizendo, levanta. De repente escuta a voz de alguém dizendo, entra pra cá, fica de pé. É uma surpresa para ele. Então a gente fala, mas se falar não resolve, a gente coloca a mão no ombro, traz no altar e diz, vamos, levante, venha, ande, porque Jesus Cristo te dá perfeita saúde. Nós sabemos que o Senhor instituiu no deserto o tabernáculo, dizendo para Moisés, olha Moisés, constrói um tabernáculo, constrói um santuário para mim, porque eu vou habitar no meio do meu povo. A vontade de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. A vontade de Deus sempre foi que nós estivéssemos próximo dele. E a Bíblia vai dizer que Deus dá as coordenadas a Moisés. E diz, olha Moisés, construa um tabernáculo para que eu habite no meio do meu povo. Aquele tabernáculo, irmãos, a Bíblia vai dizer que o Senhor falou como deveria
fez. E aquele